Brasileiro, porque vem aí a penúltima rodada antes da parada para a Copa do Mundo. É a 17ª rodada do Brasileirão, que começa amanhã já. Amanhã tem 3 transmissões, hein? Atenção, 3 jogos transmitidos pela Bandeirantes neste sábado. Primeiro, 5 da tarde, São Paulo e Botafogo no estádio do Morumbi. Depois a gente vai até a Arena do Grêmio, onde Grêmio e Santos vão se enfrentar às 7 da noite. E para fechar o sábado, um jogo de gala para muita gente. Aquela coisa, né? Final antecipada de campeonato, porque são os 2 principais times, o líder e o vice-líder. O Flamengo recebe o Palmeiras às 9 da noite no estádio do Maracanã. No domingo é a vez do Corinthians, então, na Arena do Timão, às 18h30, tem Corinthians e Atlético Mineiro. E é claro que a gente vai transmitir esse jogo também, a transmissão Bandeirantes, desta 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu volto no fim de semana com todas essas transmissões. Olá, eu sou Heitor Fredo e de segunda a sexta-feira às 10 da manhã espero você no programa Manhã Bandeirantes. Notícias do nosso dia a dia, prestação de serviço com opinião e, claro, a sua participação. Manhã Bandeirantes, comigo, Heitor Fredo, na Rádio Bandeirantes Campinas. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. No YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, você fica por dentro de tudo o que acontece em nossos estúdios, além de conferir nossas transmissões ao vivo de jornalismo e esporte. E você ainda pode conferir nossos podcasts. Vai lá, se inscreve no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Notícias nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. Notícias da hora. O evento Ciência Aberta, organizado pelo Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNP em Campinas, já tem data marcada, os dias 29 e 30 de maio. O evento permite ao público conhecer o acelerador de partículas Sirius e laboratórios de alta tecnologia. A programação do evento é dividida entre excursões de grupos estudantis no dia 29 de maio e visitação aberta ao público geral no dia 30, com inscrições prévias obrigatórias e vagas limitadas para ambos os públicos. A infraestrutura do CNPEM oferece áreas de descanso, ponto de hidratação e acessibilidade com vans gratuitas para os visitantes com necessidades especiais, reforçando o objetivo de aproximar a ciência da sociedade e destacando projetos como o Sirius e o novo complexo Orion. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Circuito Fechado, com Gustavo Frison. Oferecimento. Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lodge, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Simbora que já está no ar mais uma edição do Circuito Fechado. Desde 1997, o programa mais descolado da TV. Eu sou o Gustavo Frison e essa tradicional revista de variedades está de volta, agora em um novo formato, numa versão rádio com imagens, para acompanhar de perto a movimentação da região metropolitana de Campinas, conversar com seus principais personagens e, claro, trazer assuntos que fazem parte do dia a dia dessa que é uma das regiões mais importantes do país. Então, já anotem aí, porque nossos encontros estão marcados. Todas as sextas-feiras e sábados, sempre a partir das 10 horas da manhã, aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas e também pelo YouTube, na Rádio Bandeirantes Campinas. Eu vou esperar por vocês. Rádio Bandeirantes. No programa de hoje nós vamos receber com muito carinho Luiz Carlos Correa. Ele é vice-presidente da Associação dos Profissionais de Propaganda
do Brasil, a APP Brasil, e também vice da APP Campinas, mestre em comunicação midiática. Muito bom dia, seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, bom dia, Gustavo. Estamos aqui de novo, hein? Várias vezes já esteve conosco e é sempre um conteúdo importante, né? Mudança de ambiente, voltamos aqui. O que importa é o conteúdo. Exatamente. Luiz, vamos começar o nosso papo então. Eu queria primeiro que você nos apresentasse a Associação dos Profissionais de Propaganda do Brasil, a APP Brasil. Qual que é o trabalho dessa associação? Enfim, como é que ela trabalha? Bom, vamos lá. A Associação de Profissionais de Propaganda, ela esse ano completa 89 anos. 89? 9 anos. E estamos nos preparando para o ano, vamos dizer assim, 2027, 90 anos. E aí vem uma programação muito extensa. Mas a associação ela tem por objetivo salvaguardar as atividades do profissional de publicidade. Todas as partes, todas as atividades que nós temos de publicidade no mercado. Ligadas aos profissionais. Sempre, tá? Porque o nosso objetivo é fazer com que esses profissionais se sintam seguros dentro da profissão que eles escolheram. Então nós temos várias opções, nós hoje trabalhamos com várias vice-presidências, são 5, com algumas atividades bem determinadas, justamente para que esses profissionais possam aproveitar de nós, do ambiente APP Brasil e APP regionais, né? Porque Sim. somos todos um único núcleo hoje, mas aproveitar esse material. E você é ligado à vice-presidência, ligado à área de educação. Educação e desenvolvimento profissional. Sim. E lá nós temos algumas atividades bem direcionadas, porque nós trabalhamos com os profissionais de propaganda, nós trabalhamos com aqueles que estão estudando e a caminho de serem profissionais, que são os estudantes universitários. Nós temos os novos entrantes no mercado, que são profissionais, mas estão começando a carreira. E começamos esse ano uma experiência muito bacana, que nós chamamos de FASTEC, que é o ensino médio técnico, que já trabalha com a parte de comunicação, a publicidade, marketing, design, toda essa área, e aí nós entramos para dar apoio a esses alunos na escolha da profissão. E se a gente começar a avaliar 89 anos de história, o que mudou, hein? Impressionante mudou a transformação. Muda muito. Inclusive, nós brincamos assim, se você pensar bem, claro que eu não faço parte desses 89 anos, mas assim, nós temos de 5 anos para cá, até porque depois da pandemia também nós tivemos uma transformação. Sim. Antes da pandemia, então nós temos ciclos muito importantes e que realmente geraram uma mudança de comportamento. E comportamento vem também com as gerações, é geracional. Sim. Hoje o aspecto geracional está sendo muito discutido, inclusive participei agora de uma pesquisa que, na verdade, o desenvolvimento, participei da apresentação dessa pesquisa sobre a adolescência, né, que foi feito pela UMAP. É espetacular o trabalho e mostra realmente a necessidade que nós temos de olhar para essas pessoas, mas não criticar. E sim nós trabalharmos em conjunto. E a própria UMAP já faz isso, até a realizadora dessa pesquisa, é uma das diretoras da APP, trabalha ela, né, com uma idade da mesma faixa que a minha, e com ela uma jovem recém-formada. Então as duas têm uma conexão. Choque de gerações. E é espetacular. Eu cito esse exemplo com muita naturalidade, mas hoje eu vivenciei muito isso dentro da universidade, mas hoje isso no mercado está acontecendo. Então, e é necessário acontecer, porque nós temos pessoas de 60, 70 anos no mercado. Ativas, super ativas, né? E nós temos jovens de 18, 20 anos entrando. E são gerações completamente diferentes. É isso que eu ia falar mais no final, mas já que surgiu o assunto, enfim, esse choque de gerações, se você trabalhar de uma forma produtiva, enfim, ele é muito positivo, porque você tem de um lado a experiência, toda a sua vivência profissional, né? Enfim, junto com outras pessoas, como você disse, chegando da universidade recentemente, mas que muitas vezes não tem experiência ou tem eventualmente só a parte técnica do digital, né? Na maioria das vezes. Mas é a soma dessas duas experiências
que faz o resultado, né? Exatamente. Qualquer coisa fora disso, falta. Falta. Para ser até bem simplista nisso. Isso. Mas se você pensar que existem, claro, estudantes, profissionais e profissionais. Existem aqueles muito mais preocupados em trazer a pessoa e mostrar o que ela sabe e aprender com essa pessoa que está chegando. Porque são realidades diferentes. Sim. E nós temos como... não é ensinar, mas é mostrar o que você sabe, o que você vivenciou, mas também respeitando aqueles que estão chegando. Hoje a geração traz o digital como um universo único. Eu até comento depois sobre uma das atividades que nós temos, que é o concurso de TCC, mas nós deparamos com uma realidade que as pessoas estão fazendo um trabalho, um projeto de conclusão de curso, onde um plano de mídia não tinha nenhuma mídia, o que a gente chama de tradicional. Né? Tudo era digital e a credibilidade que aquilo vai dar o resultado desejado para as marcas que eles estavam trabalhando. Dá resultado? Claro que dá, nós sabemos que tem. Mas quando você tem a unificação dessas, a integração dessas mídias... Você potencializa, né? Muito. Então, essa discussão foi colocada em pauta e nós até lançamos uma categoria de premiação para ser a multiplataforma. Porque aí as pessoas entendem que quando elas estão na universidade, elas precisam avaliar, por exemplo, se a rádio funciona para determinado produto. Sim. Aliás, eu estava vendo recentemente uma pesquisa dizendo que dentre todos os veículos, todas as formas de comunicação, os veículos, né, enfim, a rádio em primeiro lugar como credibilidade, né? Claro que tem diferenças, enfim, mas a rádio ainda traz consigo essa credibilidade. Depois vem canal aberto, enfim, o digital vai mais lá para baixo, mas eu acho que é isso que você falou, você saber avaliar cada um desses veículos e criar um plano, né? Enfim, uma ação que possa, de forma conjunta, pensar no resultado, porque antigamente se pensava só os tradicionais funcionam, depois não, só o digital que funciona, o resto esquece. Agora já se chegou à conclusão, enfim, até as empresas, as agências, de que o que funciona é um complementando o outro. É mais ou menos isso? Eu falei bobagem? Não é isso. Na verdade, hoje, se você observar alguns programas de televisão, o fato da pessoa chegar ali na telinha e falar o seu arroba dentro do Instagram, há um crescimento exponencial de seguidores, porque elas estão vendo o quê? A televisão. Sim. E isso é uma realidade que muita gente não entende. Nós estamos no estado de São Paulo. São Paulo é uma realidade única. E aí você corre no Rio, que também São tem Paulo uma realidade. Não é Brasil, enfim. São Paulo, Rio, e aí você vai para outras regiões. Quando você chega em outras regiões, a televisão domina. Sim. O rádio ainda está lá. Sim. O cinema, que caiu muito, mas nós sabemos exatamente o que acontece. Mas, assim, mesmo assim, ainda há essa procura. Então, vamos lá, né? Hoje, por sinal, eu estou indo a uma sessão do Michael Jackson, do filme. Sim, então assim, é uma coisa que vale a pena nós assistirmos, vermos. Por que eu vou deixar de ir na telona, né, para poder esperar passar no streaming? Né? Exatamente. Então, assim, isso é um pensamento do cara que é um pouco mais velho? Não, tem muita gente que realmente vai. Mas hoje já é notória essa movimentação para a integração das mídias dentro do mercado. E a gente começa a avaliar, eu gosto de avaliar comportamento assim, enfim, imagino dentro das empresas, porque até anos atrás aí, alguém chegava perto dos 50 anos já era colocado para escanteio, não é? E aí vinha uma nova geração. Aí ia chegando uma nova geração, não, quem entende isso é Hoje em dia, com o aumento da longevidade, as pessoas continuam ativas durante muito mais tempo, com qualidade de vida, atualizadas, né? Enfim, claro que depende do posicionamento de cada um, mas normalmente atualizadas, enfim. Então, esse choque de gerações obrigatoriamente vai acontecer, não tem como escapar e cada vez mais. É isso. E as empresas têm que fazer esse trabalho. Não tem como escaparem também. Ou elas entendem, claro que tem empresas. E tem uma coisa muito importante na publicidade. Nós, se você disser, eu vou procurar na faculdade só especialistas de comunicação,
Mas hoje comunicação não é dados, são dados. Sim. Então nós precisamos ter analistas de dados. Tipo um engenheiro. E muitas grandes agências já têm os seus engenheiros de dados, né? Eu no meu doutorado era de gestão de informação. Claro que o foco da informação são os dados, a análise de dados. Então nós precisamos sempre entender que o mercado mudou. E hoje, ser publicitário, estar na nossa área, precisa saber, não é ser generalista, mas é entender como o processo funciona. Se eu faço uma boa propaganda, essa propaganda ela precisa ser mensurada e eu preciso entregar um resultado ao cliente. E o cliente vai enxergar dados, né? Claro que se eu faço uma propaganda belíssima, mas ela não me gerou nada, ou seja, fico com o meu cliente não leva absolutamente nada e a minha credibilidade não existe. Você falou uma coisa e assim, e o que uma propaganda deve gerar, além, muito mais do que visualização, resultado. Que durante pouco tempo atrás aí, as empresas, as pessoas confundiam visualização, likes com resultado. Isso aí não tem nada a ver uma coisa com outra. Não. Na verdade, você tem as pessoas cresceram na visualização, que ótimo, mas o resultado, gente, toda e qualquer empresa ou produto, eles querem vender. Simples assim. É simples, não tem outra palavra. A palavra é, mas eu não sou vendedor. Claro que não, eu sou publicitário. E como publicitário eu entendo que para chegar ali naquela ponta, eu preciso fazer algo que as pessoas entendam a mensagem através da minha imagem e aí eu consiga levar o que o cliente quer realmente vender para você. Claro que ele vai atingir ao público selecionado, a segmentação dele. Não é para todo mundo, mas isso, graças a Deus, os mídias trabalham para isso, né? Para nós direcionarmos melhor a campanha. É essa a realidade, é pura e simples. Hoje está conosco Luiz Carlos Correia, com grande alegria recebemos, ele é vice-presidente da Associação dos Profissionais de Propaganda do Brasil, a APP Brasil, e também vice-presidente da APP Campinas, mestre em comunicação midiática. Estamos trazendo assuntos importantes aqui relacionados à área de comunicação. Vamos fazer a nossa primeira parada, não saiam daí, circuito fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. Na Tria Empilhadeiras, você encontra um portfólio completo de empilhadeiras, baterias e lítio e soluções para a movimentação de cargas. São produtos de alta qualidade, tecnologia de ponta e o melhor, mais de 1.000 unidades à pronta entrega, um dos maiores estoques do Brasil. Quando sua operação pede agilidade e eficiência, é hora de chamar quem entende do assunto. Acesse tria.log.br ou ligue 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras, consulte também para locação. O melhor da moda masculina é aqui na Blue Lord. Blue Lord Galeria Shopping. Acesse bluelord.com.br. Circuito fechado com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Muito bem, de volta a Circuito Fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas, a sua vitrine da região metropolitana de Campinas, sempre trazendo profissionais que movimentam diversos segmentos aqui na nossa região. Mas antes de nós continuarmos a nossa conversa, eu gostaria de lembrar que a Tria Empilhadeiras, ela é referência em movimentação de cargas no Brasil. Localizada em Campinas, está presente em todo o território nacional através de distribuidores autorizados, garantindo atendimento próximo e suporte especializado onde você estiver. E tem um grande diferencial, hein? A Tria conta com um dos maiores estoques de máquinas e peças do Brasil. Isso significa entrega disponível e imediata. Nada de esperar meses por equipamento, nada de operação parada. São empilhadeiras, transpaleteiras, paleteiras e baterias de lítio com qualidade e tecnologia de ponta. A pronta entrega para gerar mais eficiência, economia e produtividade. Acesse agora mesmo tria.log.br ou solicite sua cotação pelo telefone 19
3256-2800. Tria Empilhadeiras, consulte também locação. Rádio Bandeirantes. Estamos recebendo no programa de hoje Luiz Carlos Correia, vice-presidente da APP Brasil, também da APP Campinas. Luiz, vamos falar um pouquinho aqui da nossa região, enfim, da APP Campinas. Qual que é a região de abrangência? E é sempre bom lembrar que todas as atividades oferecidas pela APP Brasil também, claro, estão disponíveis aqui na nossa região, né? Exatamente. Na verdade, durante muitos anos existia, não é uma separação, mas trabalhávamos só as regiões. Sim. Aí, claro, as regionais, elas precisam trabalhar essas regiões, mas a APP Brasil, o próprio nome já diz, o território é nacional. Sim. Então hoje nós, além de um grande festival, que é o Festap, nós levamos todas as nossas atividades para as regionais. Então todos, quem é sócio da APP Campinas é sócio de todas no Brasil. Tá? Então eu posso me associar na regional. Eu como profissional de propaganda, qualquer um. Ou profissional de marketing, propaganda, até mesmo nós temos um grande grupo de jornalistas que se associaram e esse grupo participa, como nós, de todas as atividades da associação. Campinas, às vezes a gente se assusta, mas nós temos 61 cidades nesse guarda-chuva da APP. 61 é a região de abrangência. Região de abrangência. Claro que você cai muito. A região é Campinas, mas nós temos uma APP em Sorocaba, temos uma APP em Taubaté, então nós temos um circuito que está entre Piracicaba, Jundiaí, aí todas as da RMC. Sim. Então temos sempre atividades direcionadas para isso. Fizemos e fazemos eventos em universidades, né, da região. Aí entra a minha área, que é a educação, mas nós temos um evento muito grande e referencial, não só em Campinas, mas para a região, e agora também buscando sempre uma abrangência em outras regiões, onde já temos a APP como regional, que é o Media Festival. O Media Festival, aliás, é uma tradição no mercado. Quantos anos já? Nossa, eu acho que boa pergunta, a cabeça não vai, mas eu acho que nós estamos já no caminho, porque nós vamos, se São Paulo tem 89, nós temos a metade. Né? Então, o Media Fest tem um pouco menos de idade. Mas, enfim, tem décadas. Mas tem, pelo menos 3 décadas, com certeza. E esse ano está marcado já, né? Já, para 22 de não, agosto? Peraí, né? Não. 22 de agosto é o Festap. Eu acho que o Media Fest vem em novembro. A data é que nós estamos acertando. Ainda está definido. Mas eu acredito que por causa de feriado, nós temos um feriado 20 de novembro, não é isso? Esse ano tem pouco no feriado. Esse ano foi. Mas nós temos, se eu não me engano, estava ou é 19 ou será uma semana antes, em função do feriado. Isso foi também colocado como pesquisa para os nossos associados para ver. Mas é uma grande festa, uma grande reunião de todo o mercado da região, onde as agências apresentam as suas campanhas e eles são premiados nessa noite. E quais as categorias as mais recentes? Tem aquelas tradicionais, né? E tem as novas que foram chegando. Né? Olha, as mais recentes entraram as digitais e nós estamos agora avaliando algumas novas que devem entrar, mas aí eu não vou passar não vou passar ainda essa informação porque o regulamento sai agora, então ele sai com uma novidade para as pessoas. Tá. E nós temos ali encontros mensais para os profissionais, tem algumas atividades, né? A APP, a nossa presidência, o Luciano da NES, ele fez questão de não fazer uma reunião de diretoria, ele fez questão de fazer uma reunião de mercado. Então a nossa diretoria se reúne uma vez por mês, junto com profissionais do mercado e sempre trazemos algumas discussões, alguns temas para debater e, claro, falamos sobre as atividades da APP. Já fizemos uma reunião aqui nas instalações da Band. A Bandeirantes também. A Band é nosso mantenedor também. Ah, que ótimo. Isso é muito bacana. Aliás, como é que você... os veículos de comunicação, que já dissemos no primeiro bloco, eles são complementares, né? Mas como é que o mercado publicitário vem descobrindo esse... Porque a gente comentou anteriormente aqui, esse segredo, porque nós temos ali os veículos tradicionais, os veículos que chegaram digitais, enfim, agora, e dentro dele nós temos um diferencial, que é a inteligência artificial, mas que
O fator humano, quanto mais avança a inteligência artificial, me parece que o fator humano é o grande diferencial. É mais ou menos isso? Bom, não pode perder nunca esse... Eu sempre trago isso como vou até dizer um mantra quase. Sem o fator humano, você pode simplesmente pedir a uma IA, olha, eu quero isso, eu vou fazer um vídeo, coloco lá todas as coisas que eu preciso e sai um vídeo. Mas vamos voltar no que nós falamos? Eu faço uma campanha, uma publicidade, eu tenho que medir o que esse resultado e apresentar e fazer efetivamente o resultado acontecer. Se o fator humano não estiver ali, ele não for realmente colocado em questão, eu acho que isso não acontece ainda da forma que muita gente acredita. Claro que a IA se desenvolve a cada dia mais e nós usamos mais. Mesmo no aspecto geracional. Tem muita gente que quer fugir da IA, mas tem muita gente como eu que adora e quer fazer as coisas aproveitando a ferramenta IA. Então eu acredito sim que o fator humano ainda é essencial. Que muitas vezes a venda do produto, o resultado da campanha, ela vai muito em função da... Como é que eu vou traduzir isso? Da parte emocional muitas vezes. E isso vende. E isso é difícil você conseguir numa IA simplesmente. É mais ou menos isso. Você traz por aí. Eu acho que é que muita gente pode ir alega o seguinte, eu posso pedir qualquer coisa a IA. Sim. Entendeu? Então a IA está ali, eu posso... eu estou usando a IA, mas eu estou falando de vários programas, sim, claro. Vários apps que nós temos, mas isso significa que se eu não estiver trabalhando adequadamente, como você diz, o meu emocional, a minha razão, o fator humano mesmo, eu acho que isso ainda não chega no resultado desejado. Quando você é chamado para palestras, falar sobre esse assunto, ô Luiz, o que as empresas mais buscam? Porque você também é diretor da Prima Visão, que trabalha com consultoria, com comunicação, eventos, treinamentos. Isso. O que as empresas mais buscam? Quais as principais dores delas hoje em dia, no atual momento? Uma das dores, incrivelmente, realmente é a própria comunicação. Só para você tentar contextualizar rapidamente. Nós tínhamos um mercado chamado comunicação, dentro da educação também. Essa palavra desapareceu e nós dividimos isso em publicidade, propaganda, jornalismo, design, marketing. E a palavra comunicação, ela sai de um curso para, na verdade, uma realidade, porque nós nos comunicamos. Sim. Então deixou de ser um fator para você estudar. Só que a comunicação tem que ser estudada. Sim. Então, quando você entra numa empresa, talvez o maior problema deles seja a comunicação interna e a comunicação com o mercado. Então, eles muitas vezes nos procuram para conversarmos e falarmos sobre como chegar até aquilo que nós pretendemos, a empresa, e internamente como isso pode ser desenvolvido. Incrivelmente, em 2026, nós temos empresas que não se falam internamente, parece. O problema maior é interno. Começa internamente. Então, muitos denominam, é um projeto de endomarketing, porque eu trabalho com eventos também. Sim. Então, dentro dos eventos, então vamos fazer um evento de endomarketing. O evento sozinho, ele é bom, ele é interessante, mas ele não resolve. Sozinho não vai resolver. Ele vai dar um start, ele vai complementar, mas é necessário que você mostre ali o que é possível fazer para a empresa. É uma mudança de comportamento, enfim, e dentro da empresa principalmente, gerações diferentes trabalhando em conjunto, sim, é uma luta, hein? Não, nem fale. E para nós na área, por exemplo, na APP, como eu estou na educação, nós trabalhamos com aquelas linhas que nós falamos de estudantes. Sim. Nós temos o Festap, que é o maior festival. Ano passado eu fiz toda a curadoria do evento em São Paulo e aqui em Campinas ajudei também, começando a ajudar. Esse ano nós vamos fazer juntos, com algumas novidades, mas em São Paulo nós tivemos em um único dia, na SPM Belas Artes, que são as duas que abrem, nós fechamos a rua e usamos todas as duas infraestruturas, e lá nós tivemos 96 palestrantes, nós tivemos 2.100 pessoas andando em um único dia, né, para reunir profissionais de mercado, para troca de experiências. Que oportunidade, hein?
Oportunidade para todos, porque o estudante está aprendendo, mas muitos profissionais de mercado foram para lá, até para encontrar seus amigos e de conversarem e trocarem ideias. Se atualizarem. E nós temos também o respaldo da mídia e dos, eu vou chamar de patrocinadores, mas são, na verdade, nossos apoiadores. Então, eles levam ativações. Tivemos Globo, Record, Band, Unilever, quem mais? Eu tenho Chili Beans. Então, sabe quando você traz um grupo de empresas que apostam, e fizemos uma feira de estágios com grandes agências de São Paulo. Então, isso foi muito bacana, trouxemos a experiência para Campinas. Campinas acontece sempre antes, mas foi também com ativações, foi muito válido. Nós temos uma atividade que se chama Academia PP, que aí sim é para professores. Então, uma vez por mês, nós fazemos uma atividade online com professores e um profissional de mercado trazendo um tema para ser discutido. Agora, em maio, na segunda semana, nós teremos um encontro com um profissional que falará sobre marketing político. Então, nós estamos no momento em que isso também chega às universidades. Então, é interessante montarmos irmos. Temos um grupo de professores que hoje reúne quase 500 profissionais. Temos um grupo de coordenadores de universidades. A grande concentração vem em São Paulo, mas temos universidades fora do estado. Sim. Então, há uma... E eu tinha comentado antes que é o concurso TCC. O concurso TCC já é também um concurso que acontece há muitos anos, e nós recebemos os TCCs, os trabalhos de conclusão de curso de várias faculdades no Brasil. Então, ano passado nós tivemos, eu acho que 60 inscrições. Então, análise dos trabalhos, e são premiados durante um dia com a apresentação do shortlist lá aí nesse caso foi na Rede Globo que patrocinou o evento. Para fazer contato com a APP, então, ter acesso a toda essa movimentação, esses conteúdos, qual é a melhor forma? Eu sugiro sempre pelo nosso site, appcampinas.com.br e appbrasil.org.br. Recebemos hoje com grande alegria Luiz Carlos Correia, vice-presidente da APP Brasil, também da Associação dos Profissionais de Propaganda de Campinas. Muito obrigado e até a próxima, viu, Luiz? Eu que agradeço, obrigado por estar aqui. Não saiam daí, daqui a pouco a gente volta a Circuito Fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. Na Tria Empilhadeiras, você encontra um portfólio completo de empilhadeiras, baterias e lítio e soluções para a movimentação de cargas. São produtos de alta qualidade, tecnologia de ponta e o melhor, mais de 1.000 unidades à pronta entrega. Um dos maiores estoques do Brasil. Quando sua operação pede agilidade e eficiência, é hora de chamar quem entende do assunto. Acesse tria.log.br ou ligue 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras. Consulte também para locação. O melhor da moda masculina é aqui na Blue Lord. Blue Lord Galeria Shopping. Acesse bluelord.com.br. Circuito Fechado com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Muito bem, de volta a Circuito Fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. E nesse finalzinho de programa eu gostaria de lembrar que a Blue Lord há mais de 10 anos é referência em moda masculina e oferece um guarda-roupa completo para o homem, onde você encontra camisas, calças, polos, jaquetas, calçados e muito mais, com produtos de altíssima qualidade, reconhecidos pela excelência de seus materiais e acabamento perfeito. Visite agora mesmo a loja conceito da Blue Lord no Galeria Shopping em Campinas e conheça de perto esse universo de peças clássicas, versáteis e atemporais. Blue Lord, grandes marcas reunidas com o melhor da moda masculina. Acesse bluelord.com.br. Rádio Bandeirantes. E eu queria chegar nesse finalzinho de programa, claro, espero que vocês tenham curtido o programa de hoje, ficaram por dentro um pouco dessa área de comunicação, mas eu gosto sempre de lembrar que os trabalhos técnicos, sem eles não aconteceriam e foram deles, por gentileza, mão pra cima
Elton Grimaldi na mesa de som, muito obrigado. Lucas Pessoa, o homem das imagens. Ele faz um milagre lá, isso sim. Muito obrigado, os dois craques aqui da nossa área técnica. Semana que vem estaremos de volta, sexta e sábado, sempre a partir das 10 horas da manhã, com mais uma edição do Circuito Fechado. E eu vou esperar por vocês. Até lá, tchau. Circuito Fechado, com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento: Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 33 minutos. Muito bom dia, excelente sexta-feira para você que até agora ficou com o Circuito Fechado com Gustavo Frison. Reapresentação amanhã, se você pegou o programa pelo caminho, se você quer ouvir na íntegra, acompanhar, reassistir pelo YouTube. Amanhã às 10 da manhã tem reapresentação e na próxima sexta-feira, programa inédito a partir das 10 horas depois do Jornal Gente aqui na programação da RB. Eu, Heitor Fredo, agradeço a você que continua conosco, desejo um ótimo dia para quem está chegando no FM 85.7 e pelas nossas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação.